Hoje eu quero falar sobre um dos filmes mais perturbadores porque ele simplesmente mergulha em um universo onde a violência contra a mulher ela não é só um tema. O filme Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, é o filme que mais expressa o desdenho sobre a figura feminina. E é por isso que já diz o nome, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E de fato, os homens aqui nesse filme têm aversão a elas. E primeiramente você precisa entender algo que é importantíssimo na estrutura do filme. Dentro dessa atmosfera, nós temos dois personagens que se destacam, até mesmo com manifestações diferentes do mal. Nós temos Nils Berman e Martin Wenger. E o mais interessante aqui é que eles não são apenas vilões, eles representam dois arquétipos psicológicos que são distintos de violência. Primeiro vamos começar com Nils, o abusador institucional. Berman não é um predador no sentido clássico, ele é algo mais cotidiano e, por isso, mais perturbador. E um dos seus métodos sórdidos é se aproveitar da sua vítima. E nesse caso, como ele faz isso? Ele ocupa uma posição de poder legal sobre Lisbeth, e isso muda tudo. Sempre que Lisbeth precisa de dinheiro para qualquer coisa, seja comer ou comprar algo que ela precisa da autorização dele para liberar o cheque. E ele se aproveita dessa situação como forma de extorsão. E o pior tipo de extorsão que vocês possam imaginar, extorsão sexual. O estilo dele é mais sorrateiro, como um animal desprezível. Ele também não seduz e não coage. Ele não precisa esconder a sua violência, porque ela está protegida pelo sistema. É um homem que usa o poder do Estado para os seus próprios caprichos sórdidos e promíscuos. Psicologicamente falando, Berman ele é o retrato perfeito do abusador oportunista. Ele baseia o seu joguinho sujo e asqueroso no oportunismo. Se ele vê uma oportunidade, ele abocanha e destroça. Só que ele não destroça apenas o corpo da pessoa, mas também o seu psicológico. Se Lisbeth não fosse uma mulher endurecida pelo ódio, ela já estaria destruída por dentro. E ali ele tenta aprisionar ela com um tipo de violência instrumental. Ele troca necessidades básicas por submissão. O prazer dele não vem só do ato em si, mas do controle absoluto. E o mais inquietante é que ele não parece um monstro à primeira vista, porque ele é banal e é exatamente isso que o torna realista. Ele poderia existir, e existe, e dentro de sistemas que deveriam proteger. E o filme ele trabalha nessa questão para nos perturbar, para a gente ficar pensando como uma violência tão grande como essa pode vir de um homem que trabalha para o Estado. Porque aqui a gente não está falando de um criminoso degenerado, mas de um burocrata. Ele representa o mal que se esconde na normalidade e na autoridade. Só que ele não contava que Lisbeth não era como as outras. Ela era diferente. E que tudo que ele fez com ela, ele iria pagar, e com juros. Já com Martin Wenger, a coisa é completamente diferente. Martin aqui, ele é um predador ritualístico. Diferente de Nils, ele não precisa de sistema, ele cria o próprio. Ele não reage, tampouco espera oportunidade, ele planeja e cria a situação. Ele não busca controle burocrático, ele busca dominação total e ritualizada. E com isso ele não fica limitado pelas circunstâncias como o primeiro personagem, que depende do poder do Estado para poder agir. Ele já tem um impulso interno que é estruturado. E psicologicamente, Marty sim é um predador psicopático clássico. Porque veja bem, ele tem um alto nível de organização, ele é sofisticado, inteligente, tem uma capacidade de parecer funcional e até mesmo carismático, e ele também usa a separação emocional extrema, ele até mesmo compartimentaliza suas ações. Essa segunda figura, ele já está na mesma classe do próprio Hannibal. E esse profile assusta muito porque você imagina, se o mal desestruturado e desorganizado já faz um grande estrago, imagina o mal organizado e extremamente inteligente. E Martin é um homem tão inteligente que ele usa a própria psicologia ao seu favor. Ele simplesmente apresenta o ponto de vista mais inteligente que eu já vi. E ele fala para o investigador, qual é o problema com o instinto das pessoas, com o senso de perigo delas? Você sabia que eu era uma ameaça e não era alguém confiável. E mesmo assim, quando eu chamei para você entrar na minha casa, você entrou. E por quê? Porque eu simplesmente te ofereci uma bebida. Não te forcei, não te arrastei, não fiz nada. Simplesmente te ofereci uma bebida. Marty aqui está mostrando que muitas das vezes um simples senso de educação
medicação pode te sabotar. E que o investigador agora estava naquela situação crítica porque ele simplesmente não quis ser indelicado, recusando a bebida de Martin. Viram só o ponto de vista fascinante a mente de um psicopata pode ter? Por isso que eu falei com vocês antes, quando o mal ele é inteligente, o buraco ele é mais embaixo. E o mais perturbador que eu acho nele é a naturalidade com que ele fala sobre o que ele faz. Você vê que não tem culpa, não há remorso e nem mesmo conflito interno. É como se a paz de espírito dele fosse a própria perversidade. Ele é um homem que encontra lógica no sadismo. Você vê que o Martin, ele praticamente representa o mal como um impulso profundo, quase ideológico, até mesmo que transforma a violência em algo sistemático e repetitivo. Todo o mal que ele faz às suas vítimas, na cabeça dele, é amparado pela própria Bíblia. Só que tanto ele quanto o pai dele usavam referências distorcidas do livro de Levítico e Deuteronômio. E alguma dessas passagens elas falam o seguinte: Levítico 20:10. Quando um homem adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Deuteronômio 22:22. Quando um homem for achado deitado com a mulher casada com outro homem, ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Levítico 20:13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Levítico 20:27. Quando um homem ou mulher tiver o espírito de necromancia ou for adivinho, certamente morrerá, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Lembrando que necromancia é falar com os mortos e feitiçaria com cadáveres. Deuteronômio 17, verso 2 ao 5. Quando se achar no meio de ti homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor e for e servir a outros deuses, então levarás o tal homem ou mulher e os apedrejarás até que morram. Deuteronômio 21, verso 18 ao 21. Fala sobre o filho rebelde e quanto mais que não obedece aos pais, após julgamento poderia ser apedrejado pela comunidade. E é como eu falei para vocês, isso não é uma reprodução fiel dos textos bíblicos. É uma apropriação distorcida e ritualística, até mesmo ali usada como justificativa ou até mesmo uma estética para a violência que eles praticam. E agora eu quero falar sobre a diferença central, sistema versus essência. Eu acredito que a diferença entre os dois ela pode ser resumida da seguinte forma: Berman, ele é o mal que depende de posição, já Martin, ele é o mal que nasce da natureza interna. Berman é abusador e Martin, predador. Mas tudo bem, Felipe, ok, eu já entendi. Mas qual é o pior deles? A grande questão aqui é que vai ter um grande depende. Porque veja bem, se você for medir pelo nível de brutalidade e escala, Martin é pior, porque ele tortura e mata. Ele faz a vítima ansiar pela própria morte. Só que ele só finaliza quando ele está 100% saciado. Mas se agora a gente olhar pelo lado do impacto social e realismo, Berman ele pode ser ainda mais perturbador. Você vai entender bem o meu ponto de vista. Martin ele faz o que faz porque ele foi moldado assim, ele passou por traumas de infância com seu próprio pai. E isso traz uma questão de doença psicológica. Mas agora Berman, ele é perverso por capricho. Ele faz o que faz porque ele simplesmente sente prazer. E por isso, na minha humilde opinião, ele é pior do que o próprio Martin Wenger. Mas pessoal, essa é a minha opinião. Coloca nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que eu tô errado? Vocês acham que é o contrário? O Martin é pior? Coloca nos comentários. Eu adoraria saber, porque é sempre bom ver também o ponto de vista de vocês, tá bom? Meus queridos amantes do cinema, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Mais um Clube da Análise. E não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.